Boa tarde, pessoal. Aula de História. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos Estados Nacionais modernos. Então, a gente vai falar do contexto histórico que resultou na formação desses Estados Nacionais, as características gerais desses Estados Nacionais modernos. E para começar, vamos definir o que é Estado, para ficar claro para vocês. Estado é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Então, o Estado é uma organização, é uma forma organizacional de governo. Então, existem vários tipos de governo. A gente tem monarquia absolutista, monarquia parlamentarista, república. Porém, aqui, com a formação dos Estados Nacionais modernos, a gente vai ver a formação de uma monarquia absolutista, tá? Então, uma monarquia com poderes absolutos. Então, vamos ver quais foram os acontecimentos, os fatores que resultaram na formação, que vão resultar na formação desses Estados Nacionais modernos. A gente vai falar também sobre a formação da Espanha, de Portugal, Inglaterra e França. Então vamos aos fatores. Primeiro, a gente tem a crise do feudalismo que se dá principalmente por conta das cruzadas, por conta das revoltas camponesas contra a exploração feudal, que vão diminuir o poder, né, dos senhores feudais. Essas revoltas acontecem principalmente porque os servos, os camponeses, né, estavam cansados do tanto de impostos que tinham que pagar, então eles vão se revoltar contra esses senhores feudais. Nós temos também o desenvolvimento do comércio através do renascimento comercial e urbano, que nós já estudamos, e também, como consequência desse renascimento comercial e urbano, o nascimento de uma nova classe social, que é a burguesia, uma produção agrícola voltada para o mercado. Nós estudamos que na Baixa Idade Média a gente vai ter novas técnicas agrícolas que vão resultar numa maior produção agrícola. Aí essa produção agrícola vai gerar um excedente que vai ser comercializado. E o enfraquecimento do poder local da nobreza feudal, que é o que eu falei para vocês, em consequência das cruzadas, muitos senhores feudais vão se endividar, né, nas cruzadas, e também por conta das revoltas camponesas. Bom, as características gerais dessa monarquia, desses estados nacionais modernos: centralização política nas mãos dos reis, isso é importante. No feudalismo, o poder político estava fragmentado entre vários senhores feudais, então cada feudo tinha o seu senhor feudal e cada senhor feudal controlava, administrava o seu feudo. A gente vai ver que gradativamente, né, esses reis que no feudalismo, no período feudal, não tinham poder político, gradativamente eles vão começar a concentrar poderes nas suas mãos. Lembrando, pessoal, que são processos históricos, não acontecem do dia para a noite, são processos que vão acontecendo gradativamente. Tá? E aí essa centralização política, né, esses reis, eles vão precisar de um estado burocrático. O que é um estado burocrático? É uma ferramenta que vai ajudar o rei a administrar esse território nacional. Então, o papel da burocracia do Estado estava nas mãos da nobreza. Então, a nobreza auxiliava o rei, né? Por exemplo, na arrecadação de impostos, em todas essas ferramentas de centralização de poder. A gente vai ter também a unificação de impostos, moedas, pesos, medidas e leis, e que são medidas importantes para a burguesia. Veja bem, para a burguesia, o sistema feudal ele deveria deixar de existir. Por quê? Porque o sistema feudal atrapalhava o comércio. Vou dar exemplos aqui. O burguês, para ele comercializar do feudo A para o feudo B, para passar de um feudo para outro, ele tinha que pagar pedágio, taxas. Além disso, o feudo A usava um tipo de moeda, o feudo B usava outro tipo. Então, quando ele comercializava, ele tinha que trocar as moedas. Então, o sistema feudal atrapalhava demais a expansão do comércio, né, as transações comerciais dos burgueses. Por isso que eles vão apoiar a centralização do poder nas mãos dos monarcas. Por quê?
porque aí esses monarcas, eles vão instituir um território nacional, um estado nacional, no qual, dentro desse território nacional, a gente tem, né, a unificação de impostos. Então, os burgueses não pagariam vários impostos como eles pagavam para comercializar nos feudos, uma única moeda que ajudaria nas transações comerciais, a padronização de pesos e medidas também. Cada feudo tinha uma unidade de peso, de medida, então a padronização dessas unidades de peso e de medida também vão favorecer os burgueses, e a padronização das leis. Tá? Então, são aí características importantes da formação desses estados nacionais que vão ser incentivadas aí, né, apoiadas pela burguesia. A formação de um exército nacional controlado pelo rei, muito importante, pessoal. No feudalismo, cada senhor feudal tinha o seu exército particular. Então, para a formação desses estados nacionais, é muito importante a formação de um exército nacional, para que o rei possa fazer valer as suas decisões através da coerção, tá? E esse exército nacional vai ser formado por mercenários. O que são mercenários? São, então, soldados comprados. Inclusive, a burguesia que vai ajudar a financiar esse exército nacional, porque era de interesse da burguesia a formação desses estados nacionais modernos, né? Dessas monarquias nacionais. Então, os reis vão começar a concentrar poder através desse exército nacional. Também é importante uma única língua, uma única religião, uma estrutura unificada. Ou seja, esse Estado Nacional, né? Nesse Estado Nacional todos falavam a mesma língua, então eles estavam identificados com os mesmos costumes, as mesmas tradições. Isso gerava um sentimento nacional, um sentimento de pertencimento a essa nação. Tá? E o Estado foi então definindo suas fronteiras políticas, foi estabelecendo os limites territoriais de cada governo nacional, né? E a noção de soberania, que vai ser muito importante para legitimar esse poder, né? Aos poucos foi surgindo essa noção, no qual o rei tinha o direito de fazer valer suas decisões perante os súditos. Então, o rei como soberano, acima de tudo, acima de todos. Tá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho da formação do Estado Nacional Português. Tanto a formação do Estado Nacional Português quanto a formação do Estado Nacional Espanhol estão diretamente ligadas às guerras de reconquista. O que são as guerras de reconquista? São as guerras dos cristãos contra os muçulmanos. Desde o século VIII, os muçulmanos haviam dominado boa parte da Península Ibérica. O que é a Península Ibérica, professora? Quando eu falo Península Ibérica, eu falo Portugal e Espanha, né? Que são Portugal e Espanha atualmente. E aí, desde o século VIII, com a expansão dos muçulmanos, eles vão dominar boa parte da Península Ibérica. Eles não vão dominar toda a Península Ibérica, porque existiam 4 reinos cristãos que vão frear o avanço aí desses muçulmanos, que são os reinos aí, de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses reinos, então, vão se unir, né, e vão lutar nessa guerra que vai durar até o século XV. Foi uma batalha e foram batalhas que duraram aí aproximadamente 800 anos de guerra dos cristãos contra os muçulmanos. Então, nesse contexto da Guerra dos Cristãos, esses reinos cristãos, eles vão buscar a ajuda de um nobre francês chamado Henrique de Borgonha, tá? E em troca, né, devido à sua atuação nessas guerras, o nobre Henrique de Borgonha, ele vai receber terras do condado portucalense. Então, ele vai administrar essas terras que pertenciam ao reino de Leão. Ele recebe, então, do rei Afonso VI de Leão essas terras, e além disso ele recebe a mão da filha do rei, de Teresa. Porém, quando Henrique de Borgonha morre, a sua esposa Teresa, ela vai pretender incorporar o condado portucalense à Galícia, né? Galícia ali é outra região que pertencia ao reino de Leão. Porém, o filho de Henrique e de Teresa, ele vai ser contra essa decisão da sua mãe, ele vai se rebelar contra a sua própria mãe, e na Batalha de Mamed, de 1128, ele derrota as tropas de sua mãe. Após derrotar as tropas de sua mãe, ele também vai conseguir uma importante vitória contra os muçulmanos na Batalha de Ourique,
de 1139 e com essas batalhas, com essas vitórias, ele vai declarar a independência do condado portucalense do Reino de Leão. E aí ele se torna-se, então, o primeiro rei de Portugal, tá? Então, ele vai conseguir a independência de Portugal do Reino de Leão e vai, então, se tornar o primeiro rei, tá? Então, é assim que a gente tem a formação, né, do Estado Nacional Português. Porém, a gente vai ver que a centralização política, ela vai, de fato, acontecer com a Revolução de Avis. Então, o Afonso Henriques, né, ele vai conseguir a independência, se torna rei. Em 1143, o Reino de Leão reconhece a autonomia, reconhece a independência de Portugal, e em 1179 a Igreja Católica também reconhece essa independência. Porém, a dinastia Borgonha vai governar até o século XIV, tá? No século XIV, a gente tem então a morte de Dom Fernando I, em 1383. Quando ele morre, a sua filha Beatriz herda o trono, tá? E ela se casa com o rei do Reino de Castela, o rei Dom João I. Só que o rei Dom João I ele tinha a pretensão de anexar Portugal ao Reino de Castela. E aí a gente vai ter alguns setores da sociedade que serão contra a anexação, né, de Portugal pelo Reino de Castela. A gente vai ter a burguesia aí e a pequena nobreza que não desejava a união com o Reino de Castela. E a nobreza, né, a grande nobreza, vai apoiar a união com o Reino de Castela. Bom, a burguesia, então, vai apoiar o chamado Dom João de Avis, reconhecido também como mestre de Avis. O Dom João de Avis, ele era irmão bastardo do falecido Dom Fernando I, tá? E ele também é contra a anexação de Portugal ao Reino de Castela. Então, ele vai se aliar à burguesia e essa pequena nobreza, tá? E eles vão, então, lutar contra o Reino de Castela e a nobreza que apoiava a anexação. Na batalha chamada Aljubarrota, ocorrida em 1385, as tropas aí do Reino de Castela vão ser derrotadas por Dom João de Avis, tá? Então, Dom João de Avis, ele consegue a vitória sobre o Reino de Castela e ele vai estabelecer definitivamente a independência de Portugal em relação ao Reino de Castela, tá? E aí, então, Dom João de Avis se torna Dom João I e ele vai implantar a dinastia de Avis em Portugal. Então, com essa dinastia de Avis, quando Dom João I se torna rei, a gente vai ter uma centralização do poder. E o apoio da burguesia comercial foi fundamental, pois ajudou aí, né, com a formação dessa nova dinastia, a expansão dos comércios. A gente vai ter também a manutenção, a formação de um exército, que é uma característica muito importante, né, da centralização política, desse absolutismo, tá? E com essa nova dinastia, pessoal, a gente vai ter a expansão comercial de Portugal através dos mares, das grandes navegações. Então, Portugal é o primeiro país a se lançar aí nessas grandes navegações, tá? Primeiramente, Portugal se lança no norte da África, né, em seguida nos arquipélagos, e depois essas expedições vão resultar na chegada na Ásia, né, na Índia e na América. Então, essa centralização política vai ser muito importante para Portugal, porque com essa centralização, Portugal vai se expandir economicamente, vai conquistar os mares, tá? Pessoal, então aqui a gente tem um mapinha da Reconquista. Então aqui a gente tem, né, aqui já Portugal formado no primeiro mapa aqui, né, os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, e os reinos muçulmanos abaixo. A gente vai ver que já no século XIII, os
os reinos aí vão conseguir conquistar a maioria dos territórios que estavam nas mãos dos muçulmanos. Só vai restar um último reduto muçulmano, que é o Reino de Granada, que é o último, que está aqui bem pequenininho, amarelo claro, né? E a gente vai ver aqui com a união dos reinos de Castela e Aragão, a gente vai ter a formação de Portugal. E aí, então, com a formação da monarquia nacional, Portugal não, espanhola, com a monarquia, com a formação da monarquia espanhola, a gente vai ter a expulsão definitiva dos muçulmanos. Então, vamos ver como foi isso. Então, a formação do Estado Nacional Espanhol. Como a formação do Estado português está inserida, então, no mesmo contexto das guerras de reconquista, tá? Por volta do século XI, os reinos católicos vão formar exércitos, inspirados no movimento das cruzadas, porque as cruzadas também tinham a mesma missão, que eram expulsar os muçulmanos, porém lá de Constantinopla, lá no Oriente, né? E aqui já é na Península Ibérica. E aí, então, eles vão, com a hegemonia dos reinos católicos, né, pelo reino de Castela, eles vão conseguir várias vitórias, tá? Bom, pessoal, a formação do Estado Nacional Espanhol, ele vai acontecer em 1469, quando os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão vão se casar. Então, Castela, que era o reino mais que tinha hegemonia, era o maior reino católico desse período, ele vai se juntar ao reino de Aragão, com o casamento de Isabel e Fernando, e com a união desses reis católicos, a gente vai ter a formação da monarquia nacional espanhola. Então, Isabel e Fernando se tornam os primeiros monarcas da Espanha, tá? E aí, então, nesse contexto, quando eles se casam, em 1942, eles conseguem expulsar definitivamente os muçulmanos que estavam ali ainda dominando o reino de Granada, tá? Então, a formação da monarquia nacional espanhola se dá através do casamento dos reis católicos e da expulsão definitiva dos muçulmanos da Península Ibérica, tá? Vamos falar agora da formação do Estado Nacional Inglês. A Inglaterra, ela vai passar por um processo de centralização lá desde a Baixa Idade Média, né, no século XI, com o rei Henrique II. No governo seguinte ao de Henrique II, a gente vai ter o rei Ricardo Coração de Leão, que vai ser um rei que vai lutar nas cruzadas. E aí, pessoal, ele vai ser um rei muito ausente, justamente porque ele vai lutar nas cruzadas. E também essas cruzadas vão gerar um gasto muito grande para a Inglaterra. Então, a Inglaterra vai começar a entrar em uma série de conflitos motivados por esses gastos do rei nas cruzadas. E aí, no ano de 1215, o rei que veio posteriormente, João Sem Terra, ele vai se tornar muito impopular. Por quê? Porque para tentar tapar os buracos deixados pelos gastos das cruzadas, ele vai começar a criar uma série de impostos, e isso vai gerar uma insatisfação muito grande. Ele vai ser obrigado a assinar uma carta chamada Magna Carta. E o que é essa carta? Essa carta, então, limitava os poderes do rei, tá? Impedia, por exemplo, o rei de criar novos impostos, de alterar as leis sem a aprovação do Grande Conselho, também chamado de parlamento, né? Que é um órgão formado aí por integrantes da nobreza e do clero. Então, a criação desse parlamento, desse grande conselho, ela vai ser vista por muitos historiadores como um órgão que vai impedir a formação de um governo tipicamente absolutista nesse período na Inglaterra. A gente vai ver que os reis eles vão conseguir centralizar poder mais para frente, tá? Então, aqui, com João Sem Terra, a gente vai ter a limitação do poder dos reis, através dessa Magna Carta. E aí, então, a Inglaterra vai ingressar na Guerra dos 100 Anos, e isso também vai ajudar a
iniciar o processo de centralização política. Por quê? Porque a Guerra dos 100 Anos, né, ela começou com várias vitórias seguidas da Inglaterra, e isso trouxe muito prestígio para a monarquia britânica, para a monarquia inglesa. Tá? E também, além disso, as revoltas camponesas do século XIV também contribuíram para o enfraquecimento das autoridades locais, então para o enfraquecimento dos senhores feudais que ainda existiam na Inglaterra. Lembra que nós falamos anteriormente que um dos fatores vão ser as revoltas camponesas? Justamente nesse contexto inglês, isso vai enfraquecer os senhores feudais, enquanto, né, o rei vai começar a ter mais poderes, tá? Devido aí ao seu prestígio na Guerra dos 100 Anos. Com o fim da Guerra dos 100 Anos, lembrando que a França acaba vencendo a Guerra dos 100 Anos, tá? E com o fim dessa guerra, a política inglesa vai sofrer ainda uma disputa pelo trono entre duas dinastias, né, que vão resultar aí na Guerra das Duas Rosas. Por que Guerra das Duas Rosas, professora? Porque essa disputa do trono inglês, ela vai ser realizada entre duas dinastias, a York e a Lancaster. Então, a dinastia York era representada pela Rosa Branca e a dinastia Lancaster pela Rosa Vermelha, por isso Guerra das Duas Rosas. E no final do conflito, o rei Henrique VII da dinastia Tudor, ele vai então conseguir derrotar o rei Ricardo III da dinastia York. Ah, professora, mas a disputa não era entre a família York e Lancaster? Sim, porém o Henrique VII, ele estava ligado à dinastia Lancaster, através aí da descendência da sua mãe, tá? Então, ele estava alinhado com a dinastia Lancaster, porém ele vence a guerra e se torna o novo rei da Inglaterra. E aí, a partir dele, da dinastia Tudor, a gente vai ter a centralização cada vez mais forte, ou seja, então a gente vai ter a implantação de um absolutismo monárquico, tá? Então, a gente vai ter o fortalecimento do Estado britânico, né, de maneira bastante expressiva, principalmente no fortalecimento das suas atividades mercantis. Então, as atividades comerciais vão se fortalecer principalmente nos governos de Henrique VIII, né, filho de Henrique VII, e de Elizabeth I, filha de Henrique VIII. Então, a gente vai ter aí, principalmente Elizabeth I, como a maior expressão do absolutismo na Inglaterra, né? Ela que vai iniciar as atividades mercantis, né, a expansão marítima também da Inglaterra nesse período, tá? E agora a gente vai falar sobre a formação do Estado Nacional Francês. Lembrando que, ao longo da Idade Média, o território francês também sofreu o processo de desfragmentação política, né, por conta do feudalismo, assim como em outras partes da Europa. A gente vai ter também um fortalecimento dos reis, vai se iniciar aí a partir do século XII, tá? Ainda com a dinastia Capetinga. O processo de centralização foi iniciado então pelo rei Felipe II. Então, o que esse monarca vai fazer? Ele vai formar um grande exército, né, que vai ser sustentado pelos impostos cobrados ao longo do território nacional. Então, esse Felipe II, ele vai iniciar o processo de centralização com a formação de um grande exército. A formação desse imponente exército permitiu uma ampliação do poder real, tá? E a partir de então, o rei francês vai criar um articulado corpo de funcionários públicos. Esses funcionários que fazem parte do Estado burocrático, lembra? Então, esses funcionários faziam parte da nobreza, que vão impor a autoridade real em oposição a autoridade dos senhores feudais. Então, a gente vai ter um aumento gradativo do poder dos reis e uma diminuição do poder dos senhores feudais, tá? Paralelamente, também a burguesia vai passar a ceder grandes quantias para que o rei garantisse a liberdade das cidades através de uma carta de franquia, documento então que vai permitir com que esses burgueses não pagassem taxas, né, taxações feudais. Lembra que eu falei para vocês que um burguês, para passar de um feudo para o outro, ele pagava pedágios, taxas? Então, o rei ele vai conceder uma carta, né, isentando a burguesia, uma carta de franquia que vai isentar a burguesia de pagar esses impostos. Olha lá, o poder do rei se superando e o poder dos senhores feudais diminuindo.
Durante o reinado, né, do rei Luís IX, o poderio vai ser ampliado com o fortalecimento da economia comercial, por conta da criação de uma moeda única nacional. Então, olha lá os elementos, as características gerais. Então, o primeiro rei formou um exército nacional, depois a gente vai ter aí o fim das taxações feudais, e agora uma única moeda nacional circulando. Tempos depois, no governo de Filipe IV o Belo, né, a autoridade monárquica já era uma realidade, tá? E em 1302, a Assembleia dos Estados Gerais, que era composta pelo clero, pela nobreza e pelos comerciantes, vai ser criada com o intuito de reafirmar o poder, a ação política do rei. Então, esses estados gerais, né, a formação dessa Assembleia vai aumentar ainda o poder do rei, vai legitimar esse poder do rei, tá? E aí, então, o rei vai conseguir impor taxas, inclusive sobre as propriedades da igreja. Ele vai se tornar aí mais poderoso até do que a própria igreja. Então, pessoal, a gente vai ver que até então a monarquia ela não vai sofrer nenhum obstáculo. Eles vão conseguindo aos poucos impor o seu poder. Porém, a gente vai ter as disputas territoriais com a Inglaterra, né, na chamada Guerra dos 100 Anos. E aí, então, ao longo do século XIV, vai haver muitos gastos. A França vai ter muitos gastos com essa guerra, tá? E os gastos com a guerra e as conturbações sociais provenientes da peste negra e das revoltas camponesas, chamadas jaqueries, que são as mesmas revoltas, né? As revoltas contra a exploração feudal. A gente vai ver que todos esses fatos vão abalar a supremacia monárquica, ou seja, vão abalar o poder do rei. Somente no século seguinte, quando os franceses começam a ganhar a Guerra dos 100 Anos, porque inicialmente eles só têm derrotas, então no final da guerra eles conseguem sucessivas vitórias, inclusive por conta da atuação, não é, de uma camponesa que nós já falamos quando a gente falou de Guerra dos 100 Anos, que foi a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, que era filha de camponeses, ela vai comandar diversas lutas ali, alegando receber ordens divinas. Inclusive, ela vai comandar o exército contra a Inglaterra. Ela vai se tornar um símbolo, né? Ela acaba sendo morta, acusada de heresia, e só que a luta dela vai fazer com que os franceses consigam várias vitórias depois da sua morte. E aí o rei Carlos VII vai, em 1453, concluir o processo de expulsão dos britânicos do território francês. E aí, então, pessoal, o Carlos VII, ele vai começar a comandar com amplos poderes. Então, ele vai se tornar um monarca muito poderoso, tá? Com o apoio dos grandes burgueses, ele vai centralizar o governo nacional, vai criar novos impostos, financiar a instituição de um exército permanente, né? E a partir de então, a França vai se tornar o exemplo máximo do absolutismo real europeu. Inclusive, a gente tem um monarca que foi um monarca considerado o maior símbolo do absolutismo, que é o rei Luís XIV da França, tá? O rei Luís XIV, inclusive, uma frase muito emblemática dele dizia: "O Estado sou eu", ou seja, ele era a maior representação do poder absolutista, tá? Então, na aula que vem, a gente vai falar mais sobre o absolutismo em si, tá? As principais características do absolutismo e os teóricos do absolutismo, que são pensadores que vão formular ideias para legitimar o poder do rei, para tornar o poder do rei legítimo, tá? Então, a gente se vê na próxima aula, pessoal. Se surgirem dúvidas em relação a essa aula, me perguntem, tá? A gente vai se falando pelo WhatsApp e eu vou esclarecendo as dúvidas que surgirem. Até mais!